em Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 15. Romanos capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 15. Vitinho, pega aquele banco suspenso para mim. Tenho que cuidar dessa perna minha, às vezes quando as dores voltam. Fiz pouca fisioterapia essa semana. Já oramos com o presbítero Leonardo pela iluminação, então vamos ler de forma alternada o texto, que diz o seguinte: primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Vocês. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Amém. Palavra do Senhor. Irmãos, quero lembrá-los, e a cada semana nós vamos aí estar nos aprofundando na leitura e na aplicação dessa epístola de Paulo aos Romanos. Como tenho dito, a epístola de Paulo aos Romanos é essencial para a nossa doutrina, é essencial para a nossa fé, é essencial para o nosso conhecimento de Deus. É nessa epístola, mesmo não tendo intenções meramente doutrinárias, mesmo não tendo intenções apenas de construir teologia, Paulo nos dá um texto extremamente profundo, cheio de desafios, de aprendizados, de conhecimento e de confrontos com a nossa cultura ainda hoje. Nós estamos ainda na beira. Sabe quando a criança está comendo mingau, a mamãe manda fazer o quê? Comer pela beira, para poder não queimar a boca. Vai comendo pelas beirinhas, para a gente não queimar a boquinha. Então, os primeiros versículos até aqui foram versículos muito simples. E a exposição tem sido muito tranquila. Mas eu quero dizer a vocês que entender Romanos, e eu quero que você acompanhe comigo isso aqui, que você tenha a paciência e o desejo de aprender sobre Deus em Jesus Cristo, porque esse texto vai mexer com a sua vida. Esse texto de Romanos, essa carta de Paulo aos Romanos, mudou a vida de diversos grandes homens de Deus no passado. Todo mundo que se encontrou com Romanos percebeu e se viu internamente numa renovação, numa compreensão plena de Deus, numa compreensão da profundidade da graça de Deus, do amor de Deus. Então eu sempre vou começar falando para você que não trate Romanos de forma corrida,
não leia o texto como lendo um gibi. Leia pensando que Paulo, a cada palavra, a cada gesto, a cada situação, ele está aqui imbuído de preocupações profundas, que eu vou te mostrar a partir desse texto. E a partir desse texto que nós lemos até aqui, o meu tema na semana passada foi um chamado. Eu falei sobre um chamado. E hoje eu quero falar sobre uma comunidade. Como ser uma comunidade relevante nesse mundo. Como podemos ser uma igreja que é capaz de impactar esse mundo. É por isso que mesmo no mingauzinho, pelas beiradas, Paulo também tem aqui desafios para nós. Paulo trata de assuntos que são extremamente importantes e que nós precisamos aprender com essa igreja a sermos uma igreja, uma comunidade relevante para a sociedade que nós vivemos. E ele começa no versículo 30, no versículo 8, dizendo, olha, primeiro lugar, a primeira coisa, a prioridade máxima para mim, aquilo que de mais importante eu quero me dirigir a vocês. Pense que a carta, ela era recebida na comunidade, dentro da igreja, e o responsável pela comunidade reunia toda a igreja para ler em voz alta, para que todos lessem juntos. E não era uma carta que era lida, como nós estamos fazendo agora, um trecho, o outro trecho, não. Eles passavam horas lendo a carta, e essa carta tinha o peso da autoridade apostólica de Paulo. Nós sabemos que a igreja de Cristo, ela é formada em cima da autoridade dos apóstolos, porque tudo que nós cremos está e foi dado pelos apóstolos, e o próprio Paulo vai dizer na epístola aos Efésios que o fundamento está assentado em Jesus Cristo, que é a pedra angular, mas também nas colunas que são os apóstolos. Os apóstolos são os transmissores diretos da palavra. Tudo que nós conhecemos sobre Jesus, conhecemos sobre os apóstolos. Tudo que nós sabemos sobre a fé cristã, nós sabemos pelos apóstolos. Houveram diversos apóstolos, além dos 12, mas houve um período em que esses apóstolos viveram, e era o período inicial da igreja, a fim de construir o alicerce. Se os apóstolos construíram o alicerce, quero dizer a vocês, irmãos, que não faz nenhum sentido hoje quando alguém se intitula apóstolo, porque o alicerce já foi posto. A igreja, depois de 2000 anos, não precisa de um novo alicerce, não precisa de novos apóstolos. Não existe, segundo o critério do Novo Testamento, novos apóstolos, novas revelações. Porque quando eu digo e quando eu falo que os apóstolos podem hoje ainda existirem, eu estou dizendo que também eles podem trazer uma revelação nova fora da Escritura Sagrada. E o apóstolo Paulo diz que há maldito seja o anjo, se um anjo do céu descer e vos anunciar algo que está fora da palavra de Deus, considere maldito, considere anátema. Então a palavra de Deus só é válida pela palavra que está aqui, que foi dada pelos apóstolos. Então esse apóstolo, que é Paulo, ele escreve primeiro dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Então Paulo começa dirigindo-se a essa comunidade, e o sentimento de Paulo é de gratidão pela comunidade. Paulo vai dizer sobre a comunidade de Filipe que ele está de joelhos por essa comunidade e que o seu coração arde de amor por essa comunidade. Então, ao falar sobre a igreja de Cristo, ao falar sobre uma comunidade relevante, nós precisamos entender que nós que estamos servindo a uma igreja, que estamos servindo a uma comunidade, precisamos ter essa característica de Paulo, que é a primeira característica: gratidão. Gratidão pela igreja de Cristo. Os crentes são reconhecidos pelo sentimento
de gratidão. Sentimento de gratidão opõe-se totalmente ao sentimento de murmuração, de reclamação. Há muitos pais que alimentam a sua casa e alimentam os seus filhos de críticas, de desabafos ácidos, de sentimentos ruins sobre a igreja, e depois não entendem quando seus filhos se afastam da igreja de Cristo. Se nós alimentamos que aquilo outro, está errado isso na igreja, isso tem que mudar, então nós estamos alimentando nossos filhos com um sentimento de repulsa, de ranço em relação à igreja. E o que Paulo está fazendo aqui é o contrário. Nós precisamos aprender com Paulo. O nosso tema é uma comunidade. Como é a nossa comunidade? Pense que sermos comunidade depende de cada um de vocês. Cada um de nós. Não existe um ente separado de nós e que nós possamos dizer a igreja. Quem é a igreja, meus irmãos? Quem é a igreja, meus irmãos? Sou eu, é você, nós somos a igreja. E a essa igreja Paulo diz: eu quero agradecer, eu quero ser grato ao meu Deus. Sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Sou grato mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. E Paulo não tem aqui nenhuma predileção. Sou grato a Deus pela vida dos presbíteros dessa igreja. Sou grato a Deus pela vida dos pastores dessa igreja. A palavra do apóstolo Paulo é: sou grato por todos vocês. Porque na igreja de Cristo não há lugar especial para ninguém. Na igreja de Cristo, o meu lugar como líder da igreja é e deve ser naquele que está mais pronto a servir. É no serviço. Onde está o valor de quem ministra a palavra e de quem cuida o rebanho? É numa suposta autoridade que me dá poder de cancelar no céu e no inferno a bênção para o irmão, e eu vou cobrir espiritualmente a vida de um e a vida de outro, e se fizer ou falar qualquer coisa contra mim, eu tiro a cobertura espiritual? Isso é loucura, insensatez, nada tem de bíblico. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que cada um dos irmãos, cada um deles, ele é grato a Deus por meio de Jesus, por cada irmão. Nós vivemos em comunidade. O apóstolo João vai dizer: você não pode dizer que ama a Deus se não amar o Vitinho. Você não pode dizer que ama a Deus se não amar a Rosângela. Você não pode dizer que ama a Deus se não amar o Messias. Você não pode dizer que ama a Deus se não amar a Márcia, a Dona Maria, a Cláudia, o Jonas. Você não pode dizer e nem se considerar cristão se você não aprendeu a amar a Sônia, a amar a Claudete, a amar o André Leal, a amar a Elaine, a Mônica, a todos. Gratidão no coração é o que Paulo expressa em primeiro lugar. Então anote aí, em primeiro lugar é esse. Primeiramente dou graças. Dar graças é celebrar e encher o coração de contentamento. Encher o coração de contentamento é encher o coração de alegria. Você está alegre em servir a Deus com seus irmãos? Você está jubiloso em vir à casa de Deus? Ou você vem de cara fechada, fica de mau humor, não olha para o lado, quando o pastor manda falar alguma coisa, se irrita totalmente? Porque eu tenho um jeito de falar aqui, que às vezes as pessoas criticam, que pastor que manda falar isso, aquilo, outro, mas eu mando só falar questões doutrinárias e bíblicas. Eu não vou mandar você dar beijinho em ninguém, eu não vou mandar você dar abracinho em ninguém, eu não vou mandar você dizer que ninguém é lindo, porque talvez você vai ficar provavelmente sem graça. Eu não vou constranger você. O nosso pedido por vezes é para que você reafirme verdades que você crê. Coisas que você crê.
coisas que precisam ser lembradas, porque nós somos uma igreja, e a igreja de Cristo se fortalece na convivência com outro irmão. Paulo está preocupado em ir a Roma, e ele quer deixar claro que não foi ainda, porque houveram dificuldades, provavelmente dificuldades que estão relacionadas a uma batalha espiritual que ele estava vivendo, a uma batalha que Satanás estava travando para impedi-lo de chegar a Roma. Mas antes disso ele escreve essa igreja, e ele diz: a gratidão não é murmurar. Tem pessoas que você pode fazer o que for, dar tudo o que puder, mas elas sempre vão ter algum motivo de resmungar, de reclamar, de choramingar, de ficar lamentando. E contagia, esse negócio de gente murmuração contagia. Murmurador contagia. Murmurador é chato. Ninguém gosta de ficar perto de gente que murmura, que reclama, que tem problema com tudo, com todo mundo, que reclama de tudo, que tudo que ele faz é pior. Se for doença, é pior, porque é hipocondríaco. Então, toda doença nova, essa eu tenho. Essa eu tenho. Eu já vi gente brigando para ter doença. Aquela doença, eu tenho também. Essa eu tenho. Eu tenho. Tenho também. Porque gosta de sofrimento, murmuração, descontentamento, incredulidade. Então, o que Paulo tem no coração? Qual é o sentimento dele? Gratidão. Repita comigo, gratidão. E qual é a causa da gratidão de Paulo? Qual é o motivo da gratidão de Paulo? Veja comigo. No tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada o quê? Em todo mundo sabe, todo mundo conhece como vocês vivem. A fé de vocês. O maior desafio para a nossa comunidade aqui é que a vizinhança toda e todo mundo que eu ouvi falar da Igreja Presbiteriana da cidade de Belfor Roxo tenha o que dizer e saiba e diga de nós, sobre nós, que nós vivemos de fato o Evangelho. Que nós vivemos de fato o Evangelho quando estamos no supermercado tratando a pessoa que está arrumando as nossas compras, com gentileza, com doçura. Quando a gente está sentado esperando um lanche e demora, e a gente ainda assim sabe tratar as pessoas, nós podemos até não voltar nunca mais lá para comer, mas também não vamos tratar mal a ninguém. São nos pequenos gestos que nós demonstramos a nossa fé, que nós demonstramos as nossas atitudes, que nós demonstramos quem somos de fato. Então eu e você, meu irmão, precisamos, em referência à comunidade de Roma, buscar sermos essa comunidade que proclama a fé. O apóstolo Paulo vai dizer isso ainda mais acentuadamente quando ele diz que essa comunidade, essa igreja tem sido testemunho para tanta gente, como está aqui no versículo de número 9, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que de algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir visitar. Então Paulo não apenas tem gratidão em relação à sua comunidade, mas reconhece o testemunho dessa comunidade. Então a primeira coisa é gratidão. O segundo elemento no texto é reconhecimento do testemunho. Uma comunidade que tem gratidão e uma comunidade que testemunha. Amém? Nós precisamos ser gratos, nós precisamos testemunhar. O nosso testemunho não tem que ser para atacar ninguém. O nosso testemunho é com a nossa vida, é com as nossas
posições, é com a nossa atitude, com reconhecimento e também com a firmeza do nosso caráter. Quando precisarmos também confrontar as pessoas, nós fazemos. Confrontamos, mas confrontamos com doçura. Não envergonhamos as pessoas. Essa semana mesmo eu estava fazendo umas visitas e já voltei, tá, irmãos? Já fazer meu trabalho de visitação, que eu tive que interromper nesse um mês que eu fiquei cuidando da minha esposa. E uma das tônicas na minha percepção com alguns irmãos é que algumas igrejas são especialistas em maltratar os outros irmãos, em não ter cuidado com os irmãos. E nós precisamos buscar ser exatamente o contrário. Quando o irmão passar na rua, atravessa e passa para falar com o irmão. Não finge que não está vendo o irmão, não. Quando eu comecei aqui na nossa igreja, há quase 15 anos atrás, no final do ano, fazem 15 anos já que eu estou aqui pastoreando a igreja, eu falava isso, porque alguns irmãos reclamavam lá atrás, 15 anos atrás. E fulano passa do outro lado para não ver a gente. Aí eu chamei esse irmão e falei: meu irmão, você passa do outro lado para não falar com os irmãos da igreja? Dei-lhe uma ensaboadinha assim, no particular, sabe? E houve um conserto, houve uma mudança. Vocês são irmãos em Cristo. Vocês não podem se tratar como estranhos, porque nós pertencemos à mesma igreja. Nós oramos juntos. E outra coisa, você vai estar na eternidade com o seu irmão. Não há ninguém aqui que é melhor do que o outro. A família do pastor não é a família modelo. O pastor não é um reizinho. O pastor, o presbítero, não tem presbítero mais importante. Não tem presbítero favorito do pastor. Não tem liderança que o pastor está fechado e pode fazer o que quiser, porque o pastor vai encobrir. Não tem essa aqui. Aqui é a igreja que todos os membros vão ter o tratamento que precisam ter. Eu não vou falar o mesmo tratamento, porque dar o mesmo tratamento para todo mundo não é bom, porque cada um precisa de um tratamento especial. Eu quero tratar a cada um como naquilo que cada um precisa. E quero pastorear o meu rebanho. E quero que você também entenda que há irmãos que precisam de você. Não é entrar na igreja, vou lá, vou escutar uma boa música, vou ouvir uma boa pregação e vou embora para casa. Meu irmão, essa igreja é séria, como a igreja de Roma também era. E o apóstolo Paulo tem no testemunho desses irmãos um exemplo. Nós precisamos também, como igreja, sermos um exemplo. As pessoas precisam falar: olha que gente feliz, olha que gente comprometida, olha, essa igreja está numa revolução. Olha que nós passamos aqui na rua e nós temos que passar na rua dando a paz do Senhor para os irmãos da Assembleia, da Deus em amor. Nós temos que passar na rua cumprimentando os outros irmãos, os vizinhos que não são cristãos, que estão aqui na redondeza da igreja. É boa noite para todo mundo, seja quem for. Nós precisamos criar um ambiente que, assim como Paulo fala de Roma, possa falar da gente, que nós somos uma referência. E Paulo diz que é uma referência para todo mundo. Ele vai dizer que os romanos têm influenciado o mundo inteiro, todo mundo tem falado deles. Porque Deus, a quem sirvo em meu coração, no Espírito de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vocês em todas as minhas orações. Então nós temos no coração, como comunidade, gratidão, testemunho e vivemos uma vida cheia de oração. Está me acompanhando? Olha para mim, preste atenção. A característica que Paulo nos dá aqui é de que ele ora por seus irmãos. É interessante porque essa tônica da oração é algo persistente na palavra de Paulo. Quando Paulo escreve aos Efésios, escreve à igreja de Colosso e escreve à igreja de Filipe, Paulo está preso.
Paulo está preso e sabe que vai morrer. Deus já havia falado com ele que ele iria morrer. E o que acontece é que Paulo começa essas 3 cartas dizendo: tenho orado incessantemente por vocês. Quem está preso? Quem está preso? Mas o que ele faz ele deveria pedir oração, mas ele não pede oração, ele está dizendo que está orando por você. E não é dizendo que está orando, como a gente põe, não estou falando que quem faz isso não ora. Mas não basta colocar só o emoji de mãozinha de oração, é para orar mesmo. É para orar mesmo, e a gente sabe quando as pessoas oraram por nós, porque a gente viveu esse tempo difícil aí, e graças a Deus a minha igreja estava em oração pela minha vida e pela vida da minha esposa. Mas é para orar também, quando também, em algum momento, a Eliette precisar de oração. É para orar também, quando o João Pedro precisar de oração. Quem é o João Pedro? Eu não sei, talvez, mas é meu irmão em Cristo, é a minha igreja, são servos de Deus que servem a mesma casa. Então o apóstolo Paulo vai dizer que ele não apenas ora, mas ele diz que ora de forma constante. Ele diz que ora e confirma, faz um juramento. Paulo faz um juramento aqui, ele diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, quem é minha testemunha. Põe para mim. É minha testemunha. Paulo chama Deus para ser testemunha. Gente, só quem está realmente vivendo aquilo que prega, aquilo que ensina, chama Deus para testemunha. Não é possível que alguém tenha a ousadia de tratar Deus como testemunha, agindo de forma equivocada. Então, Paulo diz: é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E aí o texto continua, coloca aí: em todas as minhas orações, suplicando que de algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de... Então Paulo está dizendo que ora pela sua comunidade. Paulo está dizendo que ele testemunha, a comunidade é uma comunidade de testemunhos, de gente que testemunha a palavra de Deus, de gente grata, de gente que ora um pelos outros, de gente que se compromete em oração quando escuta que alguém tem problemas, de gente que sabe que os problemas dos outros não são dos outros, são também nossos, porque nós pertencemos à igreja de Cristo. Nós pertencemos à igreja do Senhor. E se um irmão está sofrendo, eu vou sofrer com meu irmão em oração. Eu vou buscar ao Senhor em oração, para que aquele irmão também se cure, para que aquele irmão também tenha aquilo que precisa. Mas Paulo diz: olha, eu estou ansioso em visitar vocês. Algumas pessoas acham na igreja que visitar o irmão que está afastado, que está com dificuldades, é exclusivamente a responsabilidade dos presbíteros e dos pastores. E eu quero dizer a você que não é. Eu quero dizer a você que visitar e orar e abençoar a vida de outros irmãos é uma responsabilidade de toda a comunidade, de todos os crentes. É claro que eu tenho uma responsabilidade maior com isso e tenho todo o tempo separado para isso, não apenas para isso, quem dera que fosse somente isso. O meu trabalho fosse só visitação. Mas visitar é o que Paulo está dizendo. Eu quero visitar, eu quero estar com vocês. Irmãos, quando você olha para isso, você pode pensar: mas ele está falando de visitar a igreja de Roma. Mas como eram as igrejas no primeiro século? Como eram as igrejas no primeiro século? Nas casas, meus irmãos. A igreja se reunia na casa da pessoa, meu irmão. Essa coisa de fazer as coisas em casa é muito recente, que mudou, de ter salão. Durante muito tempo a igreja se reuniu nas casas. E quando passou a se reunir no templo, ela não tinha banco para sentar. As pessoas ficavam em pé durante cultos de 3, 4 horas. Era sem bancos, logo no início.
Só tinha uma cobertura para todo mundo se reunir naquele galpão e orar, e orarem, e cantarem, e ouvirem a palavra de Deus. Então o intuito de Paulo é visitar esses irmãos. E nós estamos falando que o tema aqui é uma comunidade. Uma comunidade que aos nossos olhos é uma comunidade fiel, quando ela é grata, quando ela testemunha e proclama a fé, quando essa comunidade ela ora uns pelos outros, e quando essa comunidade entende que deve buscar um tempo para que possa estar visitando os outros irmãos. Olha que o GOL existe exatamente para criar esse laço de profundidade entre os irmãos. Quem não faz parte do GOL aqui, eu quero desafiar você a começar essa semana a ir a um GOL. Nós temos 7 GOLs. Daqui a algum tempo vamos ter 14. Eu te desafio a ir no GOL, porque você vai na casa daquela pessoa, você é acolhido por aquela pessoa, você é tratado como membro da família, você é tratado como parte da família. Há um tempo que nós tiramos sempre no GOL de botarmos uma cadeira no meio para alguém sentar e vir para o meio. As pessoas querem receber oração. Nós separamos um tempo no final para fazermos um círculo, e no meio do GOL fica aquele que está precisando de oração. Nós fazemos isso. Sabe por quê? Porque na casa, na visita, no contato mais próximo, no contato mais íntimo, você abre o coração. Você pode falar das suas dores. Você pode falar dos seus temores. Porque nós temos um pacto no GOL de não falar nada para ninguém de qualquer coisa que alguém tenha confessado ali. Alguma fragilidade, algum problema, você pode abrir o coração. Isso não acontece no culto de domingo, porque não tem espaço para todo mundo falar e contar suas dores. Mas quando você visita esse irmão em Cristo, está com ele, está próximo, né, seu João? Eu visitar seu João essa semana, tomei café com o seu João, tomei água gelada. Seu João me recebeu muito bem. Primeiro não queria deixar eu entrar não, mas depois deixou. Me recebeu muito bem. Me abraçou. Seu João hoje é um dos membros mais antigos da nossa igreja de idade. Tem 90 anos, né, seu João? Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar na sua casa. E estarmos juntos faz com que sejamos uma comunidade. Quando eu comecei a falar sobre o texto de Romanos, eu falei, olha, o mingauzinho ainda vai ser comido pelas beiras, porque os temas até aqui são temas mais simples. E eu quero dar prosseguimento a esse tema, dizendo que a intenção da visita está aqui no versículo de número 11. Leia comigo, vamos lá. Continue. Então, quando nós visitamos, quando nós estamos juntos, assentamos para tomar café, comemos o bolo, nós estamos compartilhando os nossos dons espirituais. Um fala, o outro fala, um tem um salmo, um outro tem um cântico, o outro fala em línguas, o outro dá testemunho, o outro traz uma palavra explicada da Escritura. Cada um traz algo para aquele momento. Eu tenho que me controlar nas minhas visitas, que às vezes eu fico a tarde toda nas visitas, e os membros estão chegando na igreja, eu vou espantar o membro. Ontem cheguei de manhã, né? Cheguei de manhã e só fui para casa já depois do almoço.
Mas é tão bom poder celebrar junto com os irmãos, compartilhar dons espirituais, aprendermos, crescermos, tomar café com as pessoas. Precisamos tomar café com as pessoas. Eu sei que café está caro, mas vamos tomar café. Gente, vamos tomar café com as pessoas. Eu quero tomar café com vocês. Me convidem para tomar café com vocês. Não vou nem falar de convidar mais para almoçar. Está mais pesado. Está mais pesado. Eu como bem. Mas o que Paulo está dizendo é: eu quero visitar para compartilhar um dom espiritual, para conhecê-los, para edificá-los e para ser também edificado. Sempre que eu visito alguém, eu também sou edificado. Eu também sou edificado. Eu também sou renovado. Principalmente meus idosos. Meus idosos, então, eles me dão aula. Eu aprendo demais com os meus idosos da igreja. Eles me ensinam. Então, quando você tem algum irmão no seu gol, ou algum irmão que você quer trazer para mais perto, ou você quer buscar aprofundar o relacionamento, marca com seu irmão de tomar um café. Leva o pó de café. Leva o pó de café, se o problema for o café. Mas não deixe de participar, de sentar com os irmãos. Na antiguidade, o tomar parte na mesa era um sinal de comunhão explícita que você tem com a outra pessoa. Quem se assenta na minha mesa tem parte comigo. Quem se assenta na minha mesa tem parte comigo, tem comunhão comigo. Quem se assenta para comer, quem se assenta na minha casa, quem entra na minha casa é porque tem parte comigo. Então abra a sua casa para receber as pessoas e faça o mesmo também. Vá a outras pessoas. Vá visitar para confortar. Não é para descer cajadada a ninguém. Porque mesmo quando nós exortamos alguém que está errando, o que Paulo está dizendo é que vos exorteis mutuamente, compartilhe os dons mutuamente, mas fala com amor fraternal. Não é para chegar na casa do outro com o dedo em riste, vim aqui porque o Senhor me disse, e bota o dedo na cara da pessoa, e esculacha com a pessoa, e diz que é em nome de Deus que está fazendo isso. Deus pode nos usar através de exortações. Deus pode falar ao nosso coração, e Ele fala para nós exortarmos outros irmãos. Mas a sabedoria precisa vir acompanhada. A sabedoria, a misericórdia precisa vir acompanhada. Ainda que a pessoa esteja precisando de repreensão, nós podemos ser firmes, contundentes, mas dóceis. E sempre é feito isso de forma privada. Nunca falamos dos outros de forma negativa, de forma pública. De forma pública, nós honramos. De forma pública, nós elogiamos. E quando não há motivo para elogiar, nós nos calamos. Nós nos calamos. Eu acho que algumas pessoas perderam a noção de que comunidade se constrói no contato, no abraço. O apóstolo Paulo deixa isso claro. No versículo 2 ele diz: para que em vossa companhia, reciprocamente, de forma recíproca, nos confortemos, para intermédio da fé mútua, a fé vossa e a minha. Ele continua dizendo, olha desse desejo, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes procureis ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Ele queria estar com os irmãos, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Veja que Paulo fala que ele quer compartilhar um dom. Preste atenção, olha para mim. Paulo primeiro ele fala: eu quero estar com vocês para compartilharmos um dom.
Você traz o seu dom, eu levo o meu dom, nós compartilhamos os dons. E aí depois ele diz que o resultado desse compartilhar os dons é que eu vou receber um fruto. Um fruto. E esse fruto nós entendemos claramente no termo original que é fruto do resultado desse encontro que eles mantêm entre si. Não é um fruto no sentido de algo que eu recebo, no sentido físico, material, mas a experiência da convivência, de estarmos juntos, de servirmos juntos é que faz com que nós tenhamos esse fruto. E o fruto é o fortalecimento da igreja. Na quarta-feira, toda quarta-feira, não sei se você sabe, a partir das 7 horas da noite, a nossa igreja tem o esporte no country. Quem não sabe? Quem não sabia? Quem sabe? Todos, quase todos. Algumas pessoas podem falar, na agenda da igreja tem futebol? Tem. Na agenda, na estrutura da igreja, toda quarta-feira, às 7 horas, tem o futebol master, que é o pessoal 40 a mais. O pessoal 40 a mais tem o seu momento de esporte, de 7 a 8h30. 8 horas tem o esporte com as crianças, meninos e meninas. Depois disso, tem o vôlei, que é com rapazes e moças. E paralelamente, acontece o futebol da galera mais nova, de 18, 16, até uns quase 40, a maioria. Então, nós temos esse espaço, que pode parecer para muita gente que, para quê? Por quê? É para que os irmãos possam estar tendo comunhão uns com os outros. De vez em quando sai umas briguinhas aí por causa de apito, o drible, esse gol não valeu, isso não podia ser assim. Mas até mesmo nisso, os problemas lá são resolvidos. Porque a comunhão, a cada dia se fortalece quando nós estamos em contato, vivendo a comunhão uns com os outros. Paulo termina dizendo, sou devedor tanto de gregos como bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então, Paulo, ele aqui entendeu que a comunidade que serve a Deus é uma comunidade que tem no coração gratidão. É uma comunidade que testemunha. É uma comunidade que ora incessantemente uns pelos outros. É uma comunidade que cuida de estar um com o outro, visita, estar juntos, busca estar junto, busca estar junto com o outro. Essa comunidade é uma comunidade que compartilha dons espirituais. Nem todos os dons você tem. Quem tem todos os dons? Mas você, quando se reúne, se assenta, você compartilha os dons. E esses dons resultam para a sua vida num fruto. O fruto é o seu crescimento espiritual e o fortalecimento da sua comunhão com Deus e com o seu irmão. E Paulo termina dizendo que ele é devedor tanto de grego como de bárbaros, como de sábios e de ignorantes, para dizer para a gente que não pode haver discriminação de quem quer que seja. E o Evangelho e a igreja não faz acepção de ninguém. Amém? A igreja é o grupo de irmãos e irmãs que aos olhos de Deus, por causa do nosso pecado, nós éramos inaceitáveis. Todos nós. Talvez esteja muito tempo que você está na igreja e tenha esquecido quem você foi um dia. Porque você nasceu pecador. Porque nós somos pecadores ainda. E nós às vezes achamos que estamos num patamar de espiritualidade que os outros não estão.
E a gente não quer descer ao nível dos outros. Isso é arrogância. Isso é presunção. Isso é sentimento de repulsa pelo outro irmão, enquanto a Bíblia diz que você deve estar vivendo em comunhão com ele. Muitos irmãos na nossa igreja diz que não conhece o outro irmão. Deveria conhecer. Pelo menos buscar conhecer. Tem muitas pessoas novas chegando, sim, vamos nos atualizar. Vamos nos atualizar. Vamos nos atualizar para a gente conhecer a família toda. A família do seu Lucídio está chegando aí na nossa igreja. Olha aí, já decorei o nome da família toda. É Cláudio, Flávia, Samuel, Juan, Beatriz e Maite. Em breve todos serão membros da nossa igreja. Todos eles. Em breve. Família do seu Lucídio aqui vai ser tratada a pão de ló, porque o seu Lucídio é uma figura ímpar aqui nessa igreja. Assim como muitos irmãos também. Assim como muitos outros irmãos também. Mas vocês conhecem o seu Lucídio, né? Sabe que é uma figura ímpar, assim como também outros irmãos aqui. Nós amamos, irmãos, a todos. Minha palavra, meu irmão, de término aqui nessa igreja, esse tema, uma comunidade, é dizendo, olha, como eu sou feliz aqui nessa comunidade. Como eu sou feliz em pastorear vocês. Como eu tenho a alegria de poder estar aqui todos os domingos. Não saibam a tortura que foi alguns domingos que eu não pude estar aqui presente. Olha, eu não gostava de ver o culto, porque eu chorava. Porque eu queria estar com vocês. Com as minhas ovelhas. Com os meus irmãos. E mais feliz ainda eu ficava quando recebia mensagem de vocês. Porque estavam orando pela minha família. Orando pela minha esposa. Ela precisa de oração, tá? É que minha esposa, ela é muito para cima. Então ela parece que está tudo bem, mas ela está em tratamento. O tratamento é sério. O problema dela é sério. Ela não pode retroceder no tratamento, senão ela pode ter que fazer diálise. E vocês sabem como é a vida de alguém que faz diálise. E nós, pelo diagnóstico médico, era para ela estar fazendo. Pelo diagnóstico médico, era para ela estar mal, era para estar inchada, era para estar com febre, era para estar sem fome, era para estar péssimo. E aí o médico falou que nem entende como ela está bem. Vocês entendem, né? Vocês entendem. E eu entendo também. E eu sei que é a oração de vocês. Porque nós somos uma comunidade. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.